Tudo bom, pessoal? Eu sou o Luca do Data2 e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre data, não data dados, data date dia de hoje, 1º de abril, essas coisas aí. Geralmente, né, a gente escreve data, né, é bem relativo, a gente escreve horários assim, né, a gente escreve o dia de hoje, tipo, ordenando por dia, mês e ano. Mas a realidade é que data, né, é um tipo de dado, assim como string é um tipo de dado, assim como booleano é um tipo de dado. Então, várias das operações que você vai fazer com isso, você tem que garantir, né, que você tá mexendo com uma data e não com uma string que tá lá o dia, barra mês, barra ano. O jeito mais simples de você conseguir uma data no Data2 é usando a função dateNow, que ela vai basicamente tentar pegar... Não, ela vai pegar a data atual, na data de agora. Se eu vier aqui no text de um block e trocar ele pro dateNow, você viu que ele não vai mostrar nada, porque afinal de contas esse cara é uma função que te retorna uma data. E o Data2 ele não converte isso para texto automaticamente. Mas se você for ver o que esse dateNow está nos retornando, você vai ver que ele está retornando para a gente uma data formatada desse jeito todo esquisitão. Esse jeito, entre aspas, esquisitão, é mais conhecido como ISO 801, não sei das quantas. E as datas, né, o tipo de dado, data, vem formatado desse jeito aqui. Pra gente conseguir mostrar ele na superfície de um bloco, a gente teria que transformar ele numa string. Tem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou aproveitar para mostrar para vocês um cara chamado dateFormat. Esse dateFormat, ele vai pegar uma data e vai converter para uma string, em qualquer formato que você especificar. Então, se eu vier aqui e transformar esse cara num dateNow, você vai ver que ele já mostra na superfície do meu bloco. Ele mostra o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, às vezes milésimo, mas aqui ele não mostra, e o fuso horário, né? Enfim, aqui no format tem todo um monte de coisa que dá pra você escrever aqui, que você pode basicamente montar como você quer que essa data seja formatada. Por exemplo, se eu quiser só o dia, que dia é hoje? Eu digitaria 4Ds minúsculos, que daí ele me retorna quarta-feira. Na nossa documentação isso deve estar mais exemplificado, vai te listar todos os valores que você pode inserir aqui, mas o importante de entender do dateFormat é que aqui você tem total governança sobre o formato da data que está inserida no campo de date. Então vamos supor que eu quero listar a data que nem está no meu computador. Eu venho aqui, eu posso escrever DD maiúsculo, que representa os dias, MM maiúsculo, que são os meses, e Y, que representa o ano. Aí se você for ver, esse cara tá me retornando um texto, lembrando que isso aqui não é uma data. Por outro lado, vamos supor que eu tivesse isso aqui. E eu quisesse usar isso em alguma operação que usa data. Ele não vai dar certo, porque o computador olha para isso e ele vê um texto, ele não vê uma data. Para a gente conseguir converter esse texto para uma data válida, existe um cara no Data2 chamado dateParse, que faz exatamente isso. Ele pega um texto, onde você vai inserir a sua data, né, o que você tem, e aí no format você especifica que data que esse texto está formatado. Então se eu vier aqui e inserir a mesma coisa que eu coloquei lá atrás, ele vai saber converter esse meu texto para uma data válida. E aqui eu já posso usar esse dado da maneira que eu quiser. Dentro do Data2, né, além do dateFormat, temos vários e vários operadores com data que serve para você fazer operações em cima desse dado. Mas antes da gente partir para esse, eu acho que agora é interessante inserir essa minha explicação no meio do dateFormat. É que eu acabei esquecendo, mas existe um cara interessante no dateFormat que eu gostaria de pontuar, que é o formato xzinho, que ele vai retornar basicamente um número
que representa a data que você inseriu. Então ele meio que vai converter a data para um número. Na realidade, esse número representa a quantidade de segundos da data que você inseriu desde uma data específica. Eu acho que é alguma data desde os anos 70 ali que foi definida, enfim. Mas essa é uma forma de você transformar data em número para você poder usar isso em alguns comparativos, enfim, em alguns lugares onde não seja tão simples você usar uma data crua ali, né? Pronto, esse é o fim da explicação. Então agora, voltando para a conclusão do date format. No Data 2, a gente tem vários operadores diferentes para a gente usar com esse tipo de dado, para a gente conseguir fazer ali as operações conforme nossas necessidades. Vamos supor que eu tenho aqui a data de hoje, mas eu quero pegar a data de depois de amanhã. Como que eu faria isso? Bom, eu posso pegar a data aqui, colocar esse cara dentro de um date add. E você vê, o que é esse date add, né? Primeiro de tudo, ele vai adicionar um período de tempo à data que você inseriu. Então aqui você pode escolher o período que você quer modificar. Vamos supor, eu quero depois de amanhã. Então eu quero adicionar nessa data 2 dias. Beleza, você vê que ele me retornou dia 24, hoje é dia 22 de abril. Tudo certo. Se eu vier aqui e colocar aquele formato, né, pra me retornar o dia da semana, você vai ver que ele tá me retornando sexta-feira. Porque a partir desse dado, é tudo que ele precisa, sabe? Ele já vai saber se é segunda-feira, enfim, ele entende isso como uma data, ele já sabe pegar isso e procurar no calendário onde é que ele fica e ele consegue te retornar qualquer informação que seja pertinente a esse dado. Por outro lado, eu tô usando de exemplo aqui uma data redonda, né? Você tá vendo que, tipo, o horário tá zerado, né? Tá tudo bonitinho. Mas se eu for usar nesse cara o date now, você vai ver que ele vai retornar também as horas, os minutos, os segundos, enfim, tudo meio, né, do jeito que tá no momento de agora. Para isso, caso você queira, né, trabalhar ainda com datas redondas, vamos supor que você esteja querendo fazer uma filtragem de dados. Eu quero filtrar os dados, sei lá, que foram criados nesse mês, né? Você quer pegar o primeiro horário do mês até o último horário do mês. Para isso, a gente tem 2 operadores, conhecidos como o date start off e o date end off. Esses 2 caras, se eu fazer eles aqui, ó, date start off, eu vou inserir uma data aqui. Para esse operador, o que você faz? Você fala para ele, eu quero o começo do dia dessa data. Aí ele vai pegar para você o primeiro horário daquele dia. Se você quiser o primeiro, o começo da hora, sabe? Da hora atual. Agora são 1 da tarde, ele vai pegar o primeiro segundo da 1 da tarde. Sabe? Então, assim como o date add, você meio que seleciona o período para servir de começo, sabe? Tipo, ó, ano, ele vai retornar 1 de janeiro. Mês, ele vai retornar 1º de abril. E por aí vai. Mesma coisa serve para o date end off, que ele vai retornar o último valor daquela data. Então, se eu colocar aqui dia, ele vai retornar 11h59 da noite e 59 segundos. E por aí vai. O último operador que eu gostaria de pontuar é o date range. O date range, o próprio nome, ele já meio que fala, né? Ele vai te dar um range, ele vai te dar uma listagem, né? Ele vai te listar datas como? Intervalo. O date range vai te dar um intervalo de datas baseado com o que você insere nos parâmetros dele. Então vamos supor que o date start off, que o start do date end, eu coloque date start off, date now, month. Aí no end eu faço um date end off, pego o date now, pego o month também. O que eu tô fazendo aqui?
eu tô falando pra ele que eu quero que ele liste as datas no intervalo do começo desse mês pro fim desse mês. Então o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar uma lista de datas, indo do primeiro dia do mês, 1º de abril, até o último dia do mês, dia 30 de abril. Então esses operadores ajudam bastante quando você está precisando a mexer com data e manter ali uma certa consistência, sabe? Para não ter nenhum risco de você fazer um filtro lá, mas esse dado foi criado no 1º segundo do dia, o meu filtro pegou, sabe, depois dos 5 minutos, enfim. São mais boas práticas do que tudo, mas que vão te poupar bastante dor de cabeça. A gente cobriu aqui, então, vários operadores de data e como que você pode usar isso no seu dia a dia, né? Para você aplicar seus filtros e, enfim, usar as datas para o que você precisa. Mas uma coisa muito importante de se pontuar é esse -3 que está sendo mostrado na tela agora. Ele é basicamente o fuso horário que a data está sendo mostrada. Através de geolocalização, ele vai te retornar o fuso horário que o seu computador está sincronizado. No caso, ele está voltando -3 porque está retornando no horário de Brasília. Mas, então é importante entender que a data que está vindo aqui é a data atual no fuso horário de Brasília. Então, se você, por algum motivo, tivesse que fazer... pegar esse horário, mas em outro fuso horário, enfim, mexer nesse tipo de coisa... Você usaria operadores como o DateZone, que eu não vou entrar em muito detalhe agora, mas que está detalhado ali na nossa documentação. Mas de data, é isso. Agradeço mais uma vez por estarem aqui e até mais, até a próxima.